A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Anelo Missionário. Desde já eu te agradeço por você ter clicado nesse vídeo. Estou muito feliz por você estar aqui comigo para falar da palavra de Deus. O primeiro vídeo do ano do canal. A gente sabe que 2020 não foi um ano fácil para ninguém. Foi um ano totalmente difícil. E diferente do que a gente já viu, e é muito difícil passar por tudo isso ileso, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? Não podemos pensar que nada do que aconteceu foi simplesmente mera coincidência. Todas essas dificuldades estavam debaixo e estão sempre da autoridade e do comando do nosso regente maior, nosso Senhor Jesus Cristo, que reina para todo sempre. E é por isso que continuamos com fé e esperança, na certeza da salvação e da vida eterna. Hoje eu venho falar aqui sobre um assunto que eu tenho percebido, e percebi mais ainda nesse ano de 2020, o ano que passou, que diante das dificuldades, diante dos momentos difíceis, muitas vezes a gente se esquece da nossa identidade de cristão. Sim, da nossa identidade de cristão. Nós esquecemos da nossa relevância na sociedade, da diferença que somos capazes de fazer sendo filhos de Deus. Eu quero citar aqui Gênesis, capítulo 6, do versículo 9 ao 11, quando Deus olha a terra, tomada de total violência, mas nessa violência toda, nessa geração perdida, um homem chamado Noé e sua família fizeram a diferença, não só nessa geração, mas na humanidade toda, com a sua retidão diante dos olhos de Deus. Vamos ler aqui Gênesis. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Até aqui. Hoje não vai ter muita leitura, somente este pequeno trecho, esses pequenos versículos, mas para falar de um assunto grandioso, porque essa pandemia não só trouxe dificuldades para a nossa vida, não só trouxe momentos difíceis de confinamento, de dificuldades financeiras, emocionais, enfim. Mas isso estava no plano de Deus, para que também houvesse separação, um teste, sim, daqueles que verdadeiramente seguem Deus em qualquer deserto, daqueles que mesmo com essa geração perdida, com esse mundo caótico, nesse vale de ossos secos, ainda tem forças para dizer: Senhor, aqui estou, me ajuda, dai-me forças, Senhor, e continuar seguindo as leis do Senhor em meio a uma geração que diz que tudo deve ser atualizado. Não só a pandemia, mas há um problema muito maior em 2020 do que todos esses acontecimentos de doenças. Mas uma doença maior do que todas que perduram na humanidade, o pecado. E então você percebe nos jornais, na televisão, na internet, o quanto as pessoas estão vivendo de forma insensível. Eu fiz um post no Instagram do Anelo Missionário, vai estar aqui na descrição o Instagram do Anelo Missionário. Eu fiz um post lá falando sobre isso, a insensibilidade das pessoas e da igreja também,
o mundo ele vive desejando o pecado. O mundo ele vive se afogando no pecado. As pessoas comemoram, mas não sabem o que comemoram. Soltam fogos na virada do ano, mas não sabem que esse ano é o ano da separação, onde haverá coisas piores do que o coronavírus. Anote isso que eu estou dizendo. Haverá coisas piores do que o coronavírus. As pessoas andam usando os seus corpos como escravos do pecado e isso se tornou o novo natural. E a igreja, nessa pandemia toda, tem se esquecido da influência que ela tem sobre a vida dos pecadores perdidos que podem ser salvos. Eu decidi fazer esse vídeo aqui não só para os que não conhecem Jesus, não só para aqueles que não são cristãos, mas para os cristãos também. Para que possamos acordar, porque não é uma pandemia que pode parar a obra do Senhor. Não é uma pandemia que pode parar a sua evangelização. Noé, ele evangelizava com o exemplo dele, construindo a arca dia após dia durante longos anos, na fé da salvação, porque ele sabia o que estava acontecendo. Ele alertou o povo, a Bíblia relata isso, mas ninguém acreditou. Eram insensíveis demais para entender o que estava acontecendo. Como eu disse no post do Instagram, quando você está falando de um cristão, você está falando de alguém sensível, de alguém que está atento tanto à voz de Deus quanto ao pecado ao seu redor. Quando você está falando de um ímpio, de um insensível, de um bárbaro, você está falando de alguém que tem dificuldade de sentir o mundo ao seu redor e as situações. Então, eu faço esse vídeo não para atacar, mas para exaltar, para dizer: igreja, mundo, acorda. Essa pandemia, esse ano, não veio simplesmente para trazer dificuldades ou punições, porque eu sempre falo, Deus não é Deus de punição, mas é Deus de tratamento. Deus não permite nenhum mal em nossa vida ou na humanidade, simplesmente pelo prazer, que Ele não tem prazer em ver o sofrimento humano. Mas Ele sacode essa terra, clamando que vocês se arrependam, que nós, eu, você, moldemos e mudemos. Forte demais. Você para pensar que houve todo esse processo no mundo, Deus teve que mover a humanidade, parar a humanidade para que você estivesse aqui hoje. Só para te dizer, voltar para os caminhos do Senhor. É muito forte para pensar que Deus parou o mundo para que você tivesse mais tempo de ler a Bíblia, que você tivesse mais tempo de orar. Mas muitos desperdiçaram esse tempo, se deixando levar pelas artimanhas do inimigo, pelas dificuldades da vida, e pararam de ser um exemplo, e pararam de evangelizar, e pararam de ser um exemplo em uma geração perdida como era Noé. Noé, mesmo sabendo de todos os problemas que iriam vir, o dilúvio, que tudo isso ia vir, ele estava dando um exemplo de cristão, fez a diferença na família dele. E você, igreja, você sabe o que está para vir. Eu já anunciei aqui no canal as vezes que o Senhor me revelou e mandou eu gritar ao mundo que o acerto de contas está perto, o apocalipse está próximo. São poucos os sinais que faltam para se cumprir e não podemos parar essa grande obra, não podemos parar essa evangelização. Então, a igreja, não vamos se deixar levar pela ansiedade, pelo confinamento. Vamos nos unir, vamos mudar essa geração perdida. Vamos ser sensíveis, porque muitos de nós, irmãos convertidos, conhecedores da palavra, vivem uma vida de pecado, como se nada estivesse acontecendo. O que é isso?
Que frieza, que bestialidade é essa? A frieza é típica do velho homem. Você vê aí a grande mídia, a mídia dizendo, com todo respeito aos homossexuais, que eles nasceram mulher em corpo de homem. Sendo que o sistema biológico, o sistema psicológico, tudo isso diz que é homem. Os instintos dessa pessoa agem como homem. E essas pessoas acabam sendo seguidas, sendo guiadas por um sentimento como animais, instintos animais, que não podem se conter. O mundo vive como um animal, cambaleando de um lado para outro, vivendo sobre instintos que não se pode se controlar. E é isso que o diabo tem implantado na mente das pessoas, principalmente nesse ano de fragilidade das pessoas. Muitos de nós vivemos em compulsão sexual, muitos de nós vivemos em compulsão alcoólica. E o mundo diz que isso é normal. Ser normal é ser dominado pelo pecado hoje em dia. Ser normal é ser dominado pelos próprios desejos. É ter compulsão sexual, é ter compulsão química, drogados. Isso é o novo normal. E a igreja, algumas, falo de nomes, algumas igrejas têm adotado o novo normal. As pessoas não enxergam o próprio decote, na justificativa que Deus só quer o coração, que Deus perdoa, que se o irmão olha é problema dele. Você tem que entender que o seu corpo é um espelho de santidade. Que o seu corpo, para Deus, é constituído como o templo e morada do Espírito Santo. E então, quando você induz alguém à tentação, você está sendo responsável pela queda daquela vida. E quando você deixa de propagar o evangelho, você está sendo culpado daquela vida. Isso é bíblico. Se o atalaia vê que se aproxima a guerra e não tocar a trombeta para avisar o povo, o Senhor requererá o sangue do povo da mão do atalaia. O atalaia será culpado do sangue do povo que morreu inocentemente, porque não sabia que ia vir a grande tribulação, a grande guerra. Então eu faço esse vídeo para alertar que nós possamos estar como Noé estava, sensível para ouvir a voz de Deus, o mandado de Deus que diz: arrependam-se, ministrem a palavra, ministrem o louvor. Que nós possamos estar atento ao pecado também, sensível ao pecado. Saber que não devemos usar certas roupas que não convém, andar em lugares que não convém, falar com pessoas que não convém, agir de modo que não convém, falar de modo que não convém. Lutar contra o pecado. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem um espinho na carne. Mas isso não é motivo para você se acomodar e falar: Deus me perdoa, que Deus só quer o coração. Você não irá ver o reino do céu se seu coração estiver dividido. Você não verá o reino de Deus sem santidade. A Bíblia fala que ninguém verá a Deus sem santidade. Quando Jesus voltar para buscar, ele irá buscar uma igreja e não uma prostituta de coração dividido. Então eu espero que esse ano seja diferente. Que nós possamos lutar mais contra o pecado, que nós possamos evangelizar mais, salvar mais vidas, fazer a diferença na sociedade, não sendo escândalo, mas sendo diferente. Diferente de um bom modo, diferente do modo cristão. Nas vestes, no modo de andar, no modo de agir, no modo de falar, nos lugares que frequentam. E esse foi mais um vídeo do canal Anelo Missionário. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, não esqueça de dar o like. Não esqueça de comentar as suas dúvidas, seu pedido de oração. E siga também no Instagram do canal Anelo Missionário. Lá a gente pode falar face a face. Eu posso estar solucionando suas dúvidas
na base da Bíblia. Eu posso estar orando por você, posso estar recebendo algumas dúvidas, esclarecendo situações. E não se esqueça que aqui no canal Análise Missionário sempre vai ter o joelho dobrado por você, por sua família. Não se esqueça que aqui no canal Análise Missionário não é só mais uma rede de evangelização, mas é uma rede de oração. É uma rede onde propagamos a palavra de Deus e oramos por nossos irmãos. Tá aparecendo 2 vídeos aqui na tela e o botão, a foto do leãozinho para você se inscrever. Fiquem na paz, irmãos. Jesus te ama e eu também.